A Europa continua a debater-se com os incêndios florestais. Na Grécia, um novo foco deflagrou na aldeia de Kouvaras, a 60 quilómetros a sudeste de Atenas. Mais de 170 bombeiros foram mobilizados de acordo com os serviços de socorro gregos. A polícia helénica teve também de retirar uma mulher idosa cercada por um jardim envolto em chamas. Em Itália, os bombeiros da região de Lombardia combatem as chamas desde domingo. Para controlar o fogo em zonas montanhosas, os bombeiros utilizaram aviões e helicópteros de lançamento de água, incluindo nas imediações do Lago Lecco. A ONG ambiental italiana Lega Ambiente estima que este ano já tenham ardido mais de 80 mil hectares em Itália. Na Albânia, bombeiros, helicópteros e militares trabalharam durante toda a noite para conter um grande incêndio florestal no Monte Ruja. As autoridades evacuaram várias aldeias e detiveram um homem suspeito de ter provocado acidentalmente o incêndio. Em Espanha, um incêndio que deflagrou na região do Elva na passada quinta-feira já consumiu 20 mil hectares. Os bombeiros continuam a lutar para controlar as chamas, dificultados pelas mudanças na direção dos ventos. França e Espanha já registraram incêndios florestais históricos neste verão. A tempestade tropical Dolphin provocou chuvas intensas no leste da China na segunda-feira, o que originou várias inundações e forçou as autoridades a cancelar centenas de voos. De acordo com o grupo aeroportuário de Xangai, mais de 900 voos foram cancelados nos aeroportos daquela cidade, depois de cerca de 1.300 já terem sido cancelados no domingo. A comunicação social estatal informou que Xangai também suspendeu algumas das suas linhas de metro e o grupo ferroviário de Chengdu suspendeu cerca de 115 comboios. O tufão atingiu a costa no domingo à noite, na província de Zhejiang, com ventos de 151 km/h, depois de ter trazido chuvas intensas ao norte de Taiwan durante o fim de semana. Mais de 1 milhão de pessoas foram levadas para locais seguros em toda a região oriental da China. Prevê-se que Pequim receba mais de 1/3 da sua precipitação anual num período de 24 horas, a partir do final de terça-feira, à medida que o tufão Dolphin avança para o interior. As autoridades alertam para o risco elevado de cheias e deslizamentos de terras. As inundações e os deslizamentos de terras após 9 dias de chuva forte causaram a morte de pelo menos 13 pessoas no norte das Filipinas. 4 pessoas morreram em Baguio, depois de uma encosta encharcada pela chuva ter desabado sobre várias casas. Esta segunda-feira, ao fim do dia, os socorros procuravam ainda pelo menos 6 pessoas ainda desaparecidas. A cidade montanhosa registrou quase 1,5 metro de chuva entre 1 e 9 de agosto, o que representa 47% acima da precipitação normal para todo o mês. Baguio é a cidade mais afetada. Os deslizamentos de terra causaram a morte de 6 outras pessoas noutras localidades da ilha de Luzon. O ex-fuzileiro naval norte-americano Robert Gilman regressou aos Estados Unidos na noite da terça-feira após ter sido libertado de uma prisão russa onde se encontrava detido desde 2022. O homem de 32 anos foi recebido por autoridades norte-americanas à chegada e deverá receber tratamento médico depois de algumas preocupações com a deterioração do seu estado de saúde enquanto esteve preso na Rússia. Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, tinha aprovado a libertação de Gilman por motivos humanitários e não solicitou uma troca de prisioneiros. Gilman encontra-se alegadamente em mau estado de saúde e, segundo relatos, estava detido numa ala psiquiátrica de um hospital. Acusado de agredir um agente da polícia na sequência de um incidente num comboio em Voronezh, a sul de Moscovo, Gilman foi detido na Rússia em 2022. Foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo incidente, mas a sua pena foi posteriormente prolongada para 10 anos após ter sido acusado de ter agredido funcionários prisionais. Há muito que fazem parte do ecossistema russo, mas este ano o seu número bateu todos os recordes. As lesmas espanholas tornaram-se um verdadeiro flagelo para jardins, hortas e parques em muitos países, incluindo a Rússia. Os biólogos estão a exortar as pessoas a eliminarem estas pragas de grandes dimensões e cores vivas agora em agosto, antes de começar a sua época de reprodução. As culturas e os jardins das casas de veraneio estão em risco. Когда биологическая инвазия состоялась, то единственный способ поведения – это сдерживать численность инвазивного вида.
То есть там, где человек ведет хозяйственную деятельность, конечно, нужно применять отравленные приманки, производить механический сбор слизней, устраивать ловушки для слизней, то есть всеми методами снижать их численность. Estas lesmas com 15 a 20 centímetros de comprimento têm chocado os residentes de Moscovo, São Petersburgo e Leningrado, que mais frequentemente se deparam com elas. Os médicos juntaram-se aos biólogos para emitir alertas preocupantes. Estas pragas são portadoras de parasitas e de infecções perigosas para os seres humanos e animais de estimação. As vagas de calor parecem estar a alterar os critérios de escolha no mercado imobiliário. Os franceses à procura de casa dão cada vez mais atenção ao conforto térmico. Uma nova realidade já visível nas visitas a habitações em Paris. Este agente imobiliário mostra um estúdio de 14 metros quadrados numas águas furtadas. Os potenciais compradores perguntam pela área útil ou pela luz natural, mas uma das prioridades é também o nível de isolamento. Tenta-se avaliar se os edifícios conseguem evitar o sobreaquecimento quando as temperaturas disparam. Entre mai et septembre, octobre, en gros, c'est est-ce que je vais pouvoir utiliser cet appartement de manière vivable ou est-ce que je vais devoir aussi fuir comme tout le monde parce qu'il fait trop chaud? Há muito considerada uma vantagem, a orientação do imóvel é agora avaliada com base no conforto térmico que proporciona no verão. Na capital francesa, os apartamentos virados a sul estão a perder encanto. Et l'exposition sud n'est plus autant demandée qu'avant parce que les gens se rendent compte aussi aujourd'hui que en étant exposé sud, on a du soleil qui tape très très fort. Donc forcément, quand vous êtes au dernier étage d'un immeuble haussmannien avec une exposition sud, forcément les chaleurs à l'intérieur, ça devient vraiment insupportable. Durante as visitas, os compradores querem informações sobre tudo o que possa manter a casa fresca. Ventilação cruzada, possibilidade de arejar à noite, persianas, terraço ou área exterior com sombra. Alguns chegam mesmo a verificar se há árvores na vizinhança. Até agora, raramente mencionado nos anúncios, o ar-condicionado está a tornar-se um poderoso argumento no momento da venda. Des propriétaires qui avant n'étaient pas forcément attentifs à mettre en avant le fait qu'ils aient des volets ou même le fait parfois qu'ils aient de la clim. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont très clairement mises en avant. Segundo um estudo do principal portal imobiliário de França, 8 em cada 10 franceses afirmam que o calor extremo causa desconforto nas casas. Mais de um terço dos inquiridos admite mudar de habitação devido à canícula. Paris está a tomar medidas rigorosas contra os dispositivos motorizados de mobilidade pessoal, como trotinetas elétricas, segways, monociclos e skates elétricos. A medida surge num contexto em que os acidentes que envolvem estes dispositivos aumentaram acentuadamente na capital francesa. 136 accidents corporels ont été impliqués depuis le début de l'année des engins de ce type. Soit une augmentation de 12%. C'est donc la seule catégorie des usagers de la route qui augmente en matière d'accidents corporels à Paris. Várias dezenas de agentes da polícia têm patrulhado Paris para verificar o cumprimento da utilização de capacete e equipamento refletor, que se tornou recentemente obrigatório para os usuários destes dispositivos. Certains semblent encore le découvrir, c'est la raison pour laquelle nous faisons encore de l'explication. Pour autant, les usagers réagissent de manière assez disparate. Certains le comprennent très bien, d'ailleurs certains portent déjà ce casque et ce gilet réfléchissant parce qu'ils ont bien intégré qu'il s'agissait de leur sécurité. Certains, en revanche, effectivement, considèrent que c'est une norme supplémentaire. Franchement, pour soi-même, c'est bien pour la sécurité parce que... Je connais quelqu'un qui travaille à l'hôpital, il nous a dit qu'il reçoit plein de gens à chaque fois, ils ont du fracassé et tout, dans l'écran parfois. Il y en a même maintenant qui sont en fauteuil roulant et tout. Donc j'ai dit c'est mieux pour soi-même, pas par rapport à les flics qui tombent, mais franchement c'est mieux pour la santé de nous-mêmes d'avoir le casque. Ouais. Moi je pense qu'il faut mieux laisser les gens libres et faire ce qu'ils veulent. Et après, s'ils ont un accident, c'est tant pis pour eux, quoi. On va pas commencer à prendre tout le monde par la main et les obliger à mettre un gilet, mettre un casque parce qu'il y a tant d'accidents par an ou je sais pas quoi.
Après, on est plus libre de faire ce qu'on veut. Paris não é a única grande cidade a assistir a uma repressão a estes veículos motorizados. Outras, como Bruxelas, tomaram medidas como proibições totais, regras mais rigorosas ou a imposição do uso obrigatório de equipamento de segurança. A seca está a ter um forte impacto na região vinícola de Vilhena e na Hungria, com o calor intenso a afetar a produção. Com pouca chuva, as uvas cresceram menos e as videiras estão a ter dificuldade em resistir às temperaturas altas. O impacto já se sente no rendimento final. Most már lassan kénytelenek vagyunk hozzászokni, hogy elég komoly asszály van. Hát nem csak nálunk országos szinten, most már nagyon kéne egy kis eső, főleg a melegebb dűlőkben érzik az ültetvények, hogy nem csak a talajba hiányzik jelentős mennyiségű csapadék, hanem a légkörbe sincs. A experiência é importante nos vinhedos, mas perante as forças da natureza, até os agricultores ficam impotentes. A qualidade não deverá ser um problema, mas a quantidade de uvas para a vindima ficará muito abaixo da média dos anos anteriores. A previsão aponta para uma quebra de quase 30%. Most hízna a bogyó, most telne föl vízzel a bogyó, és látjuk, hogy az asszály miatt, a szárazság miatt, hogy kicsik és többettek a fürtök, a szemek. Főleg ez a késérési fajtáknál lesz nagy probléma. Nos anos anteriores, a vindima das castas tintas em Vilhena começava no início de setembro. Este ano deverá começar mais cedo. A data exata dependerá da evolução do amadurecimento provocado pela seca.